Olá, bom dia. Bom dia. Sexta-feira, 10 de maio. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Uma pesquisa inédita feita pelo Ministério da Justiça mostra que a participação das mulheres em instituições de segurança pública está crescendo. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Uma pesquisa do Instituto Data Popular revela que nos últimos 10 anos os custos da família brasileira com saúde aumentaram em 54%. E no mesmo período, as dificuldades de acesso ao atendimento médico aumentaram. As filas nos hospitais e consultórios e a queda na qualidade dos serviços atingem também os clientes dos planos de saúde. As despesas de Dona Ivone com o plano de saúde e a compra de remédios são altas. Ela toma 7 medicamentos diferentes e faz, no mínimo, 6 consultas agendadas por ano. Segundo a aposentada, somente ela e o marido gastam por mês cerca de R$ 2.500. Dá um problema para onde que vai? Depender do SUS? Não tem como. 25% da população, ou 48,7 milhões de usuários da saúde suplementar. Nos últimos 10 anos, os brasileiros gastaram 110 bilhões de reais em remédios e planos de saúde, um aumento de 54%. Para este ano, a projeção é de que esses gastos cheguem a 169 bilhões. Alguns fatores, como o aumento do mercado formal de trabalho e a ascensão de classes sociais, influenciaram na contratação dos planos. Mas é claro que os serviços prestados pela saúde pública também interferem na tomada de decisão. O SUS é um grande benefício para a população. Oferece uma série de exames e procedimentos, inclusive de alta complexidade, mas o acesso ainda é restrito por falta de infraestrutura. Segundo este cardiologista e professor emérito da UFMG, os planos de saúde preenchem uma lacuna, mas também, em função da demanda crescente, apresentam deficiências. Ainda há problemas de cobertura, há problemas de prazos, há problema da rede de saúde. Quer dizer, a rede hospitalar está deficiente no Brasil como um todo, em Belo Horizonte também, está muito pequena, está havendo falta de leitos. A rede de médicos, de fisioterapeutas, de nutricionistas, os que atendem os planos de saúde, também é uma rede que precisa de ser mais ampliada e ter um aumento dos valores, porque os honorários são muito precários. Uma pesquisa inédita feita pelo Ministério da Justiça mostra que a participação das mulheres em instituições de segurança pública, como Polícia Civil e Militar, está em crescimento. Mas estas profissionais ainda são minoria e consideram que os colegas do sexo masculino recebem mais privilégios e benefícios do que elas. Cláudia fez parte da primeira turma de mulheres da Academia da Polícia Militar de São Paulo em 1987. Elas eram apenas 15, em meio aos 700 alunos. Embora no início houvesse desconfiança dos colegas sobre o desempenho delas, na opinião de Cláudia, o tratamento dos oficiais sempre foi igual. Ela pode ser uma profissional tão competente quanto os homens, que era essa a grande dúvida, né? Será que elas vão conseguir? E Cláudia conseguiu. Hoje é uma das 3 mulheres na cidade de São Paulo no comando da PM. A tenente-coronel comanda mais de 700 policiais militares no batalhão de Mauá, na região metropolitana. A entrada das mulheres nas instituições de segurança pública no Brasil começou em 1955, na extinta Guarda Civil do Estado de São Paulo. A partir dos anos 80, a presença feminina se intensificou e foi aumentando nas décadas seguintes. Mas apesar desse crescimento, elas ainda são minoria nas corporações. Na PM, a participação delas é de 7%, nos bombeiros, de quase 8%. Já na Polícia Civil, chega a 25% do efetivo nacional. É o que aponta a pesquisa Perfil das Instituições de Segurança Pública do Ministério da Justiça, que ouviu quase 7 mil profissionais das polícias civil e militar e do Corpo de Bombeiros de todo o país. Segundo o estudo, elas sentem que a distribuição de privilégios e benefícios favorece mais os colegas do sexo masculino e que ainda persiste a mentalidade de que a mulher deve ocupar cargos mais administrativos do que operacionais. O direito está reconhecido,
mas a sua aplicação ela ainda enfrenta muitos obstáculos por conta desta cultura, né, que atravessa aí a formação policial, principalmente nas instituições militarizadas. Há 23 anos, Maria Aparecida é bombeira deste batalhão na Zona Sul de São Paulo. É uma das 4 mulheres que atuam na linha de frente nas emergências. No começo, teve de provar física e emocionalmente que tinha condições de vencer todos os desafios da profissão. E hoje tem a certeza de que conquistou seu lugar no grupo. Lógico, tem coisas que eu não consigo fazer sozinha, mas é por isso que nós somos uma equipe, a gente é uma prontidão. Então a gente se ajuda, né? Veja agora as notícias do mundo. Três jovens desaparecidas há mais de 10 anos foram encontradas em Cleveland, nos Estados Unidos, presas em uma casa. As 3 foram sequestradas em anos diferentes e mantidas trancadas. Uma das sequestradas, Amanda Berry, que chegou a ter uma filha em cativeiro, aproveitou a saída do sequestrador e gritou por ajuda. Ela foi ouvida por um vizinho que arrombou a casa. O principal acusado pelo sequestro, Ariel Castro, tem 52 anos, é divorciado e tem ao menos 3 filhos. Ele já havia sido preso por violência doméstica. O caso chocou a cidade de Cleveland pela vida dupla levada pelo acusado, visto como bom e atencioso pela vizinhança. A polícia ainda investiga se um quarto sequestro estaria ligado a Castro. O acusado terá que pagar $2 milhões de fiança para cada sequestro. Um incêndio em uma confecção em Dhaka, Bangladesh, deixou 8 mortos nesta quinta-feira. O fogo deixou vítimas no 9º andar de um prédio de 11 pavimentos. O acidente chamou novamente a atenção para a falta de segurança nas fábricas têxteis do país, já que acontece pouco mais de 2 semanas depois que 912 pessoas morreram em um desabamento no edifício Rana Plaza, também na capital. O ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi foi condenado em segunda instância a 4 anos de prisão por sonegação de impostos. Ele ainda tem a chance de recorrer uma última vez da decisão. Berlusconi, de 76 anos, foi acusado de inflacionar os preços pagos por seu grupo de comunicação por direitos televisivos. O ex-premier nega as acusações. Cama, casa, escada e mesa. Hora de revisar os sinais. Cama, casa, escada e mesa. O cultivo de alimentos orgânicos é possível mesmo dentro de grandes cidades como São Paulo. Um grupo de sitiantes produz frutas e verduras fresquinhas dentro dos limites do município, sem o uso de agrotóxicos. E a produção é toda vendida diretamente aos consumidores. A paisagem rural fica dentro do município de São Paulo. Aqui, neste sítio em Parelheiros, extremo sul da cidade, seu Zundi planta bananas sem agrotóxicos. Para adubar, ele usa um composto natural, feito com palha de grama, esterco e biomassa. Ele é um dos 35 agricultores que plantam alimentos de forma limpa na capital paulista. Todos em Parelheiros, região de proteção de mananciais. Há 3 anos, eles seguem uma portaria da Prefeitura de São Paulo que só permite o plantio no local sem agrotóxicos. O cultivo alternativo se torna mais trabalhoso, mas é compensador. A gente está produzindo produto saudável, né? A banana colhida vai direto para o consumidor nesta feira de produtos orgânicos na mesma região. Sem a presença do intermediário, ganha quem vende e quem compra. Muito bacana, é por isso que é mais barato, é mais perto para chegar, né? Com certeza conta o transporte.
É por isso que eu frequento essa feira daqui. O último censo agropecuário mostra que o Brasil tem cerca de 12 mil pequenos produtores de orgânicos, mas só a metade é cadastrada no Ministério da Agricultura. Muitos deles encontram dificuldades para obter o selo que certifica a qualidade dos produtos. Neste instituto, em São Paulo, o número de interessados na certificação aumentou 15% em 2012 em relação ao ano anterior. Segundo a responsável pela emissão, poucos conseguem o documento por conta das exigências. E alguns pontos obrigatórios de cumprimento em relação à parte ambiental ou social, que são mais detalhados do que em alguns regulamentos no exterior, por exemplo. O preço pode ainda não ser o melhor, mas para o consumidor, os alimentos orgânicos oferecem outras vantagens. Gostoso, a couve é mais verdinha, a banana tem gosto de banana. O Jornal Visual termina aqui. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e um ótimo fim de semana.